Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre o ACM. Hoje vamos ver as partes de policies que o ACM tem. Então se você quer ver isso e muito mais, vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno e hoje a gente vai ver a parte de governança, a parte de policies que a gente tem dentro do Red Hat Advanced Cluster Management. Bom, a gente já tem aqui dois clusters criados, como a gente bem viu no nosso último vídeo. Então a gente tem o nosso local cluster e a gente tem um cluster que se chama OCP Prod, para a gente fazer os nossos experimentos. Basicamente a parte de policy a gente vai vir aqui na área de governança e aqui a gente tem três abinhas. Uma de overview, né, que basicamente vai trazer um resumo das nossas policies. Uma de policy sets, que a gente cria um agrupamento de policies, né, regras que têm uma afinidade em comum. E uma última aba de policies, que são justamente as policies que a gente vai criar. Bom, aqui nas policies, basta eu vir em Create Policy para eu criar uma policy dentro do meu cluster. Na primeira aba a gente tem que falar qual que vai ser o nome e o namespace onde essa policy vai ser guardada. Esse é o namespace onde essa policy vai ser guardada aqui dentro do nosso ACM. Bom, então para explicar para vocês, vamos criar uma policy bem simples. A policy nada mais é, antes da gente criar, tentando explicar para vocês o que ela é uma regra onde o ACM vai validar nos nossos clusters se ela está sendo cumprida ou não. A gente tem dois tipos de validações, vamos dizer a validação do tipo enforce e a do tipo inform. As validações do tipo inform, elas vão falar para você se aquela regra está sendo cumprida ou não, e a do tipo enforce, ela vai validar se está sendo ou não, e se ela não está sendo cumprida, o ACM vai aplicar ela, então justamente ele vai forçar ela. Então para validar isso, vamos criar uma regra de validação de namespace. Então eu vou colocar aqui ns de namespace, ns example must exist. Então a gente está criando uma regra que o namespace example deve existir. Bom, vamos criar ela dentro do namespace default, aqui dentro do nosso ACM. Eu vou dar um next aqui para a gente passar. Então a gente vai criar ela primeiramente do tipo inform. Ela do tipo inform, ela vai falar para a gente se esse namespace ele está ou não criado dentro do nosso cluster. Bom, aqui no ADD Policy Template, a gente já tem vários templates de policies que são padrões aqui do nosso ACM. Então a gente não precisa criar ele do zero. A gente pode, por exemplo, criar o namespace must exist a partir desse template aqui. Então eu vou vir aqui em namespace must exist. Bom, basicamente agora aqui a gente precisa definir qual que vai ser o nome do namespace. Então, basicamente aqui em must have namespace name dele, a gente vai colocar o nome que a gente quer que o namespace seja validado. Bom, aqui é se o prune object behavior, né? Aqui as configurações do objeto. Perfeito? Bom, aqui na próxima aba é a aba do placement, que é justamente onde a gente vai buscar, onde essa policy ela vai estar atuando no nosso ACM. Ou se a gente colocar no placement, basicamente essa policy não vai ser aplicada em nenhum cluster. Se a gente selecionar um placement existente, ela vai ser aplicada em um placement que já existe. E um new placement, basicamente, a gente fala que ela deve ser aplicada em um cluster com determinada expressão ou em todos. Bom, eu vou dar new placement aqui e aí quando a gente cria um new placement e deixa ele sem nada, sem nenhuma label expression, basicamente ele vai aplicar para todos. Perfeito? Aqui a gente coloca as anotações da nossa policy para saber de quais regras ela se enquadra, né? Então essa aqui é uma regra de configuração, uma baseline de configuração, e ela está seguindo o padrão NIST, ok? A última abinha aqui é de review para a gente validar se está tudo certo, então eu vou dar um submit. Aqui agora ele aplicou essa regra para os nossos dois clusters, né? Para o cluster OCP Prod e para o meu local cluster, por enquanto está no status no OCP Prod e no meu local cluster está com violação. Bom, agora os dois estão com violação, quer dizer que esse namespace aqui, o example, ele não existe em nenhum dos nossos dois clusters. Bom, se eu vier aqui e mudar para o meu local cluster, a gente vai conseguir visualizar os projetos. Então eu vou vir aqui em Home, Projects, e vou procurar se o projeto example existe. Bom, basicamente ele não existe. Eu vou voltar lá para o meu ACM
Vou voltar para a parte de governança. Aqui agora a gente tem essa parte do overview, né? Então a gente consegue ver que a gente tem uma violação, né? Uma policy sendo violada. Conseguimos ver quais são as categorias, né? E aqui quais os clusters que têm violação. Perfeito? Agora aqui na parte de policies, eu vou alterar essa policy para ela ser do tipo enforce. E a gente já vai ver a diferença, a grande diferença do tipo inform para o enforce. Então o inform, como eu falei para vocês, ele vai aplicar essa regra, ele vai ver se ela existe. Se ela não existir, ele vai falar para você, ó, a gente tem violação do jeito que a gente acabou de ver. No enforce, ele basicamente vai já executar vai executar uma remediação para que essa regra seja validada no nosso cluster, ok? A gente também pode utilizar um Policy Template Remediation, que é basicamente a gente cria um template que vai fazer uma ação caso essa policy não seja aferida com sucesso. Então eu vou trocar aqui para Enforce, eu vou vir para o meu review, já vi que o Remediation está em Enforce, e vou dar um Submit. Basicamente aqui, fiz a submissão do meu formulário, agora a gente vai aguardar. Bom, aqui o meu ACP Prod já está sem violações, vamos aguardar até o meu local cluster ficar sem violações. Agora eu vou voltar lá para o meu local cluster, né? Então, se ele está sem violações, quer dizer que essa regra está compliance, que ela está sendo executada com sucesso. Então, aqui no meu local cluster, eu vou voltar aqui na parte de projects, então eu estou esperando que tenha o projeto example. Bom, então está aqui o meu projeto example, ele foi criado não faz muito tempo. Se eu entrar aqui, ele não tem nenhum deployment config, pod, algumas secrets e configs maps, que provavelmente são padrões aqui, tá bom? Ok? E ele foi criado por essa regra do ACM. Então eu vou voltar lá pro meu ACM novamente, aqui em todos os clusters, e vamos explorar outras regras. Bom, a gente pode criar várias regras aqui no ACM a partir de alguns policies templates, mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui, install the compliance operator, install the Red Hat Gatekeeper. Então a gente consegue fazer várias coisas com as policies. A gente já tem várias aqui que são já preparadas, já estão preparadas, é só acabar configurando elas. Mas aqui a gente tem um repositório do Open Cluster Management, que é o Policy Collection, tá? E a gente tem várias regras aqui já prontas. Então a gente tem regras estáveis, né? Regras third party e regras da comunidade. Vou dar uma olhadinha aqui nas regras da comunidade. Basicamente a gente tem elas divididas pelos grupos de atuação dela. Então, como a gente comentou antes. E aqui a gente tem várias regras que a comunidade cria e submete para esse repositório. Então a gente consegue, por exemplo, configurar o RBAC para algumas aplicações, configuração de login com policy, perfeito. Remove kubeadmin. Bom, essa é interessante do remove kubeadmin. Vou utilizar essa aqui então. Então basicamente eu vou selecionar essa regra aqui. Vamos copiar ela aqui. Então eu vou selecionar ela por inteiro e vou criar essa regra dentro do meu cluster. Bom, eu vou vir aqui na parte de YAML e vou substituir ele. Perfeito, eu acho que ele ficou todo vermelhinho aqui, porque aqui na parte de details eu não tenho namespace. Então vamos salvar ele no meu namespace default aqui dentro do ACM. Então é a policy remove kubeadmin. Aqui no policy template ela está como inform, né? Então vamos deixar inform e depois a gente muda ela para enforce para ver como é que ela vai ficar. O placement ele criou uma de environment dev, né? Então o environment dev para nós não existe, tá? Então vamos utilizar o environment que a gente tem, né, no nosso cluster. Então a gente tem a tag env aqui, né, a label env, e a gente tem o cluster em prod, perfeito? A policy annotation a gente vai deixar do jeito que estava, e o review aqui vamos só dar uma validada. A gente está utilizando a policy do tipo inform, policy remove kubeadmin, perfeito? Vamos criar essa regra. E aí, ele está sem status no ACP Prod, que foi o placement que a gente escolheu. Então, como a gente colocou para ele rodar no placement do tipo pro tipo de env igual ao prod, ele só pegou o ACP Prod, porque o nosso local cluster ele não tem esse env, ele é um cluster administrativo aqui no caso, e ele não é um cluster produtivo, então o env dele não é prod. Eu vi aqui em results, eu consigo ver que tem violação, né, no meu cluster, e que muito provavelmente o kubeadmin ele está criado aqui no meu cluster
de prod. Então a gente não quer que fique criado no kubeadmin, porque vai ser uma violação de segurança. Então eu vou vir aqui na minha policy de remove kubeadmin, vou editar ela e vou alterar a remediation dela para enforce. Vou vir aqui para review direto, vou salvar ela e agora a gente vai aguardar até que ela rode. Então aqui a gente tem uma violação, né? Basicamente agora que a gente tem essa regra com o tipo enforce, o ACM vai passar e vai remover essa policy do kubeadmin do nosso OCP prod. Então basicamente aqui ele olhou que no kubesystem não existe mais a secret kubeadmin. Então quer dizer que ele removeu essa configuração. Então essa policy ela já foi executada e ela foi remediada, ok? Então aqui nesse repositório a gente tem várias outras policies que podem ajudar no nosso dia a dia, beleza? Então vai de você dar uma olhadinha aqui e configurar o que você precisa. Por exemplo, aqui tem Network Policy, exemplo, que são policies que podem agregar bastante no nosso dia a dia, né? A gente tem uma outra bem interessante aqui, onde o OPA é legal, e tem uma bem interessante aqui que ajuda bastante no dia a dia, que é a do Self-Provisioner, se eu não me engano, né? Então a gente consegue aqui, ó, Disable Self-Provisioner, né? Que a gente desabilita a role do Self-Provisioner do OpenShift. Então faz com que os usuários não tenham permissão de criar os projetos, né? Então que o cluster não fique bagunçado, perfeito? Então vamos dizer que você criou um cluster e só quer utilizar GitOps no seu cluster, então a gente desabilita o Self-Provisioner para determinadas pessoas, né? Ou desabilita para aquelas pessoas que seja somente aquela role programática do seu GitOps que vai criar projetos lá dentro para a organização do seu cluster ficar mais fácil. Bem, basicamente o vídeo de hoje era isso, né? Era como a gente criar as nossas policies aqui dentro do ACM e validar elas, entender como elas funcionam. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que você vai me ajudar bastante. E se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Valeu e é nóis!